A gente tem hoje mais de 70 milhões de pessoas no mundo com distúrbios e transtornos alimentares, né? Passando por situações que levam a outras doenças, que levam a adoecimento e inclusive a morte, né? Por não cuidarem daquilo que precisariam cuidar. Oi. Eu queria conversar contigo um pouquinho hoje sobre transtornos alimentares, né? Sobre anorexia, bulimia, compulsão alimentar, né? A gente vem conversando aqui no canal sobre a questão da estética, da aparência, do quanto somos submetidos a uma ditadura da beleza. Inclusive, já temos outros vídeos, né, sobre isso aqui no canal. Mas, além dessa questão de aceitação e não aceitação, existem os transtornos alimentares, né? Na anorexia, a pessoa não come, ela tem uma imagem distorcida do seu corpo. Ela se olha no espelho, numa câmera, enfim, e ela sempre se vê maior do que ela é. E isso foge dos padrões estéticos atuais. Lá na bulimia é um pouco diferente. A pessoa sabe que ela não pode comer, que ela precisa se manter, que ela não pode engordar de forma alguma, porque ela se proíbe disso. Cada vez que ela come, que ela exagera, que ela come coisas que ela sabe que são engordantes, né? Ela vai lá e se pune por isso, ela provoca o vômito, ela faz algo para sentir o prazer da alimentação e ao mesmo tempo não sofrer as consequências disso. E na compulsão alimentar, o que a gente tem é uma pessoa que faz dietas, tenta se cuidar em algum momento, ela vai lá e literalmente assalta a geladeira, né? Ela vai lá e come tudo que não podia, né? Naquele momento específico. Ela não consegue controlar a necessidade de comer, né? E aí é um comer muito e comer tudo que aparecer pela frente. Então, nós temos algumas características diferentes entre esses três estágios, entre essas três situações, e muitas vezes começa com a distorção alimentar, passa pela compulsão, passa pela bulimia, né? E a pessoa que então se alimenta dessa forma, passa por esse transtorno, ela precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico, no sentido de controle também dessa compulsão, né, da medicação para controlar. E são coisas bastante frequentes, a pessoa esconde bastante, geralmente quem percebe isso, quem sabe que a pessoa passa por isso, são pessoas muito próximas, né, familiares, pessoas que moram com essa pessoa. E, infelizmente, esse tipo de transtorno, ele começa lá na adolescência, né? A gente tem os jovens passando por esse tipo de sofrimento. Na verdade, uma pesquisa, agora, do início do ano, né, de 2023, fala que 1 em cada 5 adolescentes e crianças têm transtornos alimentares, porque nós temos informação hoje na internet, nas redes, né? Enfim, nas mídias, diversificadas na escola, enfim, na família, e essas crianças começam também a se olhar e não se gostar como um padrão, né, físico em relação a essa ditadura da beleza, né, que muitos têm seguido, então começam a desvirtuar um pouco do que seria uma alimentação saudável. A gente sabe também que lá na adolescência, lá na infância, coisas que começam a surgir, elas têm uma relação com a primeira infância. São pessoas que muitas vezes tiveram uma má relação com a alimentação desde que nasceram, né? Desde a amamentação, coisas que foram ocorrendo. Nem tudo também é só dessa fala comum, social, né? De uma beleza, de uma estética padrão, né? De anorexia. A gente tem hoje mais de 70 milhões de pessoas no mundo com distúrbios e transtornos alimentares, né, passando por situações que levam a outras doenças, que levam a adoecimento e inclusive a morte, né, por não cuidarem daquilo que precisariam cuidar. A gente sabe que buscar ajuda médica e psicológica nesses casos faz toda a diferença. E nós temos também algumas dicas que eu estou procurando aqui, vou ler para vocês, algumas dicas que ajudam para que a pessoa identifique, né, quando o seu filho, quando um adolescente, quando ela mesma está passando e começando a entrar num quadro, né, de transtorno ou distúrbio alimentar. Bom, a gente tem o seguinte, sinais que podem ser de anorexia, por exemplo.
apresentar perda exagerada e rápida de peso, né? Porque a pessoa para de comer. Ela vai medir quantas calorias ela pode comer naquele dia, tá? Ela se recusa a participar de refeições familiares, leva o prato pro quarto, mas daí ela não come, né? Para evitar brigas, ela também coloca fora o alimento para que a família não veja. Preocupa-se exageradamente com o valor calórico dos alimentos, está sempre lendo o rótulo, né? Tentando entender quantas calorias tem aquele determinado alimento. Mantém atividade física intensa, rígida, exagerada, né? Precisa sempre se movimentar e fazer atividade física porque ela sabe que essa é uma das formas, né, de se manter magra. Ela ou ele, porque os meninos também têm anorexia, tá? E na bulimia, essa pessoa visita com frequência o banheiro logo depois das refeições, porque, como eu falei para vocês, ela provoca o vômito, né? Também é comum que essas pessoas usem muito laxante, medicamentos, né, em busca de se livrarem daquilo que elas comeram. Usa frequentemente esses diuréticos também, mantém atividade física intensa, rígida e exagerada, assim como no caso da anorexia. Ingere porções muito pequenas de comida, ou pode ter uma compulsão alimentar e comer mais do que deveria, tá? Em alguns momentos. Pula refeições com frequência, né? Ela evita. Hoje não vou jantar, não vou tomar café da manhã, não vou almoçar, tá? A pessoa que tem uma tendência bulímica, ela vai usar roupas folgadas para esconder, né, a sua forma física. A ditadura da beleza pega pesado nesse sentido, principalmente com as meninas, mas os meninos também começaram a olhar para isso e começaram a também adoecer. Nos casos da compulsão alimentar, é ainda algo mais leve que a pessoa faz quando ela está tentando uma dieta e não dá conta disso. E antes de chegar nesses estágios de anorexia e bulimia, muitas vezes a própria família cobra, né, dos seus filhos, meninos ou meninas, mas geralmente da menina, que ela seja magra, porque se ela for jovem e já for gordinha, ela não é bem aceita mesmo dentro da família por um pai, por uma mãe, pelos irmãos, enfim. Esse é um sinal de alerta para nós. Esses transtornos alimentares, eles levam à morte por motivos óbvios, né? Então, vamos pensar sobre isso, que esse vídeo possa ajudar de alguma forma, pelo menos na identificação, e o tratamento se dá no consultório de psicologia, pela ajuda, né, dos medicamentos na psiquiatria e também pela família, pelo acolhimento, pela aceitação de alguém que não tem o corpo de uma modelo magérrima. Deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo, deixe seu like se gostou dessa temática e se inscreva no canal caso ainda não tenha feito isso. Um abraço, até o próximo vídeo. Oi, sou Vialana Salatino, psicóloga humanista. Criei este canal para trazer empoderamento às mulheres de forma que elas possam ser protagonistas da sua própria história. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para obter mais conteúdo.